menino que sabia colecionar, o Teatro Municipal de São Paulo, Padre Marcelo, Aspiração pela Fé, e vai lançar em breve uma biografia, livro sobre Santo Antônio. O Edson Veiga trabalhou por 3 anos na editora Abril, revista Veja, São Paulo, por 10 no jornal Estado de São Paulo. Atualmente ele é colaborador de diversas publicações, entre elas a BBC, a Vice, a Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e a revista Galileu. Então nós vamos agora, neste momento, conversar com o Edson Veiga. Ele está na Eslovênia, na cidade de Bled. E nós vamos ouvi-lo agora para a rede de rádios Capitinho, RCC, e a RBR, Rede Baiana de Rádio. São 10 emissoras agora em rede e repercussão para essa entrevista com o Edson, que também fala da história de Santo Antônio das Duas. Bom dia, Edson Veiga. Bom dia, Dilson. Prazer falar com você. Edson, você escreve sobre Santo Antônio. Por que escrever uma biografia sobre Santo Antônio, Edson Veiga? Olha, Dilson, eu acho que a razão é justamente pela fama do Santo Antônio, principalmente no Brasil, né? Ele é um santo que, como figura, o personagem nasceu em Portugal, fez a sua carreira, ficou mais conhecido e alçou essa fama de santidade na Itália, mas ele se tornou um santo muito querido no Brasil. Ele tem aí tem algumas pesquisas até que indicam que ele é o santo mais popular do Brasil, e pela quantidade de igrejas a ele dedicadas, é difícil discordar dessa predileção aí, de como ele se tornou um santo querido no Brasil. O fato é que Santo Antônio, alguns chamam Santo Antônio de Lisboa, outros Santo Antônio de Pádua. Gostaria que você descrevesse o porquê essa dicotomia. Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio de Pádua, e o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, as duas denominações estão corretas. Santo Antônio de Lisboa porque ele nasceu em Lisboa, em Portugal, e Santo Antônio de Pádua porque ele morreu em Pádua, na Itália. Mas, na verdade, o Santo Antônio ele foi até isso no meu livro, que está para sair ainda, a gente fala um pouco disso, que ele foi um andarilho por excelência, né? Ele, imaginando que isso há mais de 800 anos, em que os trajetos eram quase todos feitos a pé, e ele, como franciscano, tinha essa premissa de caminhar a pé, raras vezes usando carroças ou outros meios de locomoção. Ele teve a infância em Lisboa, se tornou sacerdote, na verdade, entrou num convento agostiniano em Lisboa. De lá ele foi transferido para Coimbra, um outro convento agostiniano, e onde foi o período mais rico de estudos, onde ele se tornou ali um doutor em igreja, como se fala. E nesse período em Coimbra ele conheceu os franciscanos, mudou de ordem, então saiu dos agostinianos para se tornar um franciscano e decidiu sair em missão pelo mundo. Ele foi primeiro para o Marrocos, acabou ficando muito doente lá, não conseguiu cumprir o que ele planejava e decidiu então voltar para Portugal. Essa volta ela foi conturbada por um incidente, quase um naufrágio, digamos assim. Teve muitas tempestades e o seu barco acabou sendo levado para Sicília, no extremo sul da Itália. E aí ele entendeu que talvez o destino dele fosse pregar pela Itália, e foi ali que ele teve toda a sua carreira mais conhecida como pregador, como sacerdote, caminhou ali por quase toda a Itália ao longo da vida. Passou também um período na França, quando ele foi para lá encaminhado pelos franciscanos para ajudar em algumas missões lá na França, mas depois retornou à Itália e, por fim, se estabeleceu em Pádua. Se eu não estou enganado, ele também foi contemporâneo de São Francisco de Assis. Sim, tem toda a razão. São Francisco de Assis fundou, no caso, a ordem
na qual ele entraria depois. São Francisco de Assis era um pouco mais velho, mas eles chegaram a se conhecer pessoalmente. Quando houve esse quase naufrágio em que Santo Antônio foi para Sicília, naquele mesmo ano ele decidiu que iria participar do capítulo geral dos franciscanos em Assis, e ele fez essa caminhada chegando ali em Assis para o Pentecostes, que era a data do capítulo geral, que foi o último que contou com a participação de São Francisco, né? Ele morreria logo depois. Ora, por que Santo Antônio tornou-se conhecido como Santo Casamenteiro? Qual é a razão dessa fama dele de casamento? Olha, em vida não há nenhum registro de momento algum que ele tenha ajudado alguém a se casar, que ele tenha... não há nenhum registro. É importante lembrar que pesquisar um personagem que viveu há 800 anos tem essa dificuldade também. Muitas vezes os relatos eles se confundem com folclore, com tradições, e no meu livro, que a proposta é um livro-reportagem, eu procurei cruzar, quando havia versões diferentes para mesmos fatos, eu procurei cruzá-los e daí tentar concluir qual que era mais verossímil em função de outros elementos, de contextos históricos, de datas, para ali chegar na versão mais possível de que tenha acontecido. Não há nenhum registro dele em vida tendo ajudado algum casal a se unir, dele ter atuado nesse sentido. Também não há nos 47, salvo engano 47 ou 48, não me recordo agora de cabeça, milagres que foram analisados pelo Vaticano para sua canonização, logo depois da morte dele. Nenhum deles tem a ver com casamento. Todos são relacionados a curas ditas milagrosas. O que se entende, o mais possível, e que acabou acontecendo, é que ele acabou sendo, depois já de santo, depois de muito tempo depois, ele acabou sendo, pela sua popularidade, sobretudo em Portugal, ele nasceu em Portugal e logo foi acolhido aí como um santo de Portugal, um santo importante, ele acabou sendo, muitas pessoas acabaram recorrendo a ele, pessoas que estavam com dificuldade, que estavam, como se diz no jargão popular, que estavam encalhadas, acabaram recorrendo a ele, pedindo ajuda, e ele teria atendido, e isso virou uma tradição popular. É muito mais tradição popular do que história, ou até mesmo do que religião, do que catolicismo, entendeu? É muito mais aquele fervor popular que alguns santos acabam adquirindo pela simpatia, pelo carisma. E Santo Antônio virou um personagem muito além do catolicismo, né? Ele virou um personagem também que as pessoas têm uma proximidade, né? Ele é um santo em que as pessoas tratam com mais proximidade. Parece que ele não está ali lá no alto no altar, parece que ele está próximo, e com ela os devotos conversam de igual para igual, né? Essa fama de casamenteiro, ela é só no Brasil ou era na Europa, onde você está atualmente? Também lá? Não, ela começou em Portugal, seguramente, e foi levada ao Brasil pelos portugueses. Ao longo do ano de 2018, de acordo com a nossa produção aqui com a Ana Paula, você viveu na Itália, percorrendo boa parte Sim. dos passos trilhados por Santo Antônio. Como foi esse período de pesquisa? Eu fiquei baseado na região de Milão. Santo Antônio, ele teve a boa parte da vida, apesar da fama ter sido de Pádua, boa parte da vida ele morou em Milão. Na verdade, ele foi para lá como um cargo que era responsável por todo o norte da Itália pelos franciscanos. Ele foi designado para coordenar toda a obra franciscana no norte da Itália, e a base era em Milão. E de lá ele gostava muito dessas caminhadas missionárias, ele percorreu boa parte da Itália. Evidentemente que eu estive também em Pádua, no santuário erguido em homenagem a ele, logo após, em memória a ele, logo após a morte dele, onde ele está inclusive sepultado.
e estive em algumas outras cidades por onde ele passou. Estive também em Roma, evidentemente, ele esteve em Roma em vida, ele chegou a ter audiências privadas com 2 papas, pelo menos, enfim, eu pude acompanhar um pouco esses caminhos do Santo Antônio pela Itália. Agora, qual é o verdadeiro nome de Santo Antônio? O nome dele é Fernão, ou Fernando, né, num português contemporâneo. O nome completo, o nome é bem grande, como se costumava fazer com famílias de origem nobre. Ele tinha uma ascendência importante ali, ele era descendente de um nobre espanhol, e o nome dele completo, eu estou puxando aqui, é Fernando Martins de Bulhões e Taveira de Azevedo. Ele era filho de um senhor português que chamava Martim de Bulhões, por isso que ele tinha esse Martins como sobrenome. Na época era comum que o nome do pai, na região ibérica, ele virasse o primeiro sobrenome do filho. Ele era filho do Martim de Bulhões e da Maria Teresa Taveira de Azevedo. Os dois eram de famílias importantes ali em Lisboa, tanto que a casa onde ele nasceu, ela ficava exatamente em frente à sede de Lisboa, a matriz de Lisboa. Era uma região já muito nobre naquela época. E onde entra aí o nome Antônio? Porque, pelo que você relata, não tinha nada de Antônio no nome familiar. Ele adotou o nome de Antônio, é uma tradição até hoje em diversas ordens religiosas, sobretudo ordens monásticas, mas também em outras ordens religiosas, em que quando a pessoa ela entra para essa ordem, ela assume uma nova identidade, é um símbolo assim indicando de que aquela vida mundana ficou para trás e agora ele faz parte de uma outra família, de uma outra vida, da vida religiosa. Ele assumiu esse nome quando ele se tornou franciscano, já em Coimbra. No passado dele como agostiniano, ele usava o nome Fernando, ou Fernão, como se dizia no português da época. Mas ele assumiu Antônio por conta quando ele se tornou um franciscano. Hoje você está vivendo aí na Eslovênia e você pretende concluir essa obra lá, vem para o Brasil. Como é que vai ser, portanto, os próximos passos do escritor Edson Veiga? Bom, o livro, eu estou estabelecido aqui na Eslovênia, cuidando já de outros projetos. O livro do Santo Antônio já está concluído, ele foi finalizado aí toda a pesquisa durante o ano passado na Itália e está em processo de edição, de finalização, deve sair aí nos próximos meses. Lembrar que hoje é dia de Santo Antônio, aqui na nossa região, Feira de Santana, Salvador, nós temos hoje a comemoração de Santo Antônio, na igreja de Santo Antônio do Carmo, mas salvo melhor engano, a maior comemoração a Santo Antônio na Bahia é aqui em Feira de Santana, onde no domingo passado nós tivemos a procissão dos romeiros, que vieram de vários estados, foram mais de 20 mil pessoas numa procissão motorizada aqui na cidade, e hoje é um dia de grande festa aqui para o encerramento do trezenário de Santo Antônio de Jesus. De sorte que essa sua entrevista, ela foi programada pela nossa produção para esse dia. Eu quero agradecer a você pela sua atenção. Você está aí a essa altura já, lá aí na Eslovênia, mais ou menos aí meio-dia, né? Meio-dia e pouco, né? Meio-dia e 23. Meio-dia e 23. 5 horas adiante. Pois é. Então, meu caro Edson Veiga, nós queremos agradecer. Algo mais que você queira falar sobre o livro, quando ele será lançado, e quem sabe se você também não vai autografar aqui pela Bahia, e acredito que os baianos, se souberem desse lançamento, vão querer ter você aqui, e se for possível a gente vai te conhecer pessoalmente em outra oportunidade, porque eu também sou devoto de Santo Antônio. Agradeço muito. Você mencionou aí que a maior festa de Santo Antônio da Bahia é aí em Feira de Santana, então, mesmo à distância, eu estou me sentindo participante dessa festa também, pela entrevista aqui, pelo nosso bate-papo.
comentei com a produção, ainda não tenho a data fechada de quando o livro vai ser lançado, mas numa oportunidade futura, assim que o livro sair, eu volto a procurá-los e falo com a produção e a gente passa o recado aí. Então, muito obrigado e um bom dia de trabalho para você. E aqui você falou agora para quase toda a Bahia, que são 10 emissoras, ou diretamente ou repercussão dessa entrevista. E também nós estamos aqui todos os portais de notícias da internet e vai ter repercussão muito boa dessa sua entrevista, sobretudo por esse dia. E muito obrigado, meu caro Edson, e dispõe da rede rádio RCC e da RBR, viu? Eu que agradeço, um abraço e um bom dia aí para vocês. Tá certo. Obrigado. Aí nós falamos com o escritor Edson Veiga. Ele é autor de diversos livros, como eu falei. Ele é autor do O Menino que Sabia Colecionar. Ele é autor do Teatro Municipal de São Paulo, o livro Teatro Municipal de São Paulo, Padre Marcelo também, A Superação pela Fé. O livro Padre Marcelo é A Superação pela Fé, ele escreveu, é de autoria dele. E vai lançar